O milagre que mudou a vida de Henrique, da dor à vitória no altar da fé. Henrique era um jovem de 28 anos, trabalhador e cheio de sonhos. Morava em São Paulo, na Zona Leste, e sustentava a mãe, donas de casa, e a irmã mais nova, que ainda estudava. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, fazendo turnos exaustivos para garantir o sustento da família. Mas há 3 meses, uma dor intensa na perna direita começou a atrapalhar sua rotina. No início ele achou que fosse apenas cansaço, mas a perna incharam, ficou vermelha e quente ao toque. A dor era tão forte que às vezes ele mal conseguia pisar. Após uma consulta no posto de saúde, o diagnóstico veio como um balde de água fria: flebite superficial, uma inflamação grave nas veias, que poderia evoluir para uma trombose se não fosse tratada. Os médicos receitaram anti-inflamatórios, compressas e repouso, mas a melhora era lenta. Henrique não podia parar de trabalhar, as contas não esperavam. Ele seguia dirigindo, mesmo com a perna latejando a cada movimento. A preocupação com a saúde se misturava ao medo de não conseguir sustentar a família. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o abordou no corredor do prédio. Henrique, meu filho, você tá muito abatido. Já tentou levar esse problema para Deus? Na Universal, os pastores oram com unção, e Deus faz milagres todos os dias. Henrique, embora criado em uma família católica, nunca havia frequentado uma igreja evangélica. Mas o desespero falava mais alto. Dona Maria, eu não sei nem como é lá. Venha comigo domingo, às 10 horas. Não custa tentar, não é? Deus não desampara quem nele confia. No domingo seguinte, Henrique entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ele sentiu algo diferente no ar, uma força espiritual que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé que move montanhas, Henrique sentiu o coração acelerar. O sermão era sobre Deus como médico dos médicos, aquele que cura o que a medicina não pode. No final do culto, houve um chamado para orações de libertação e cura. Henrique hesitou, mas Dona Maria o empurrou gentilmente. Vai, filho. Deus está te esperando. Com a perna doendo, ele se dirigiu ao altar. O pastor o recebeu com um sorriso e perguntou: qual é a sua luta, irmão? Pastor, eu tenho uma flebite na perna, já faz meses que sofro. Os remédios não estão adiantando e eu preciso trabalhar. O pastor colocou a mão em seu ombro e disse com autoridade: hoje essa dor vai embora em nome de Jesus. Você veio ao lugar certo. Aqui, Deus opera milagres. Em seguida, o pastor ungiu Henrique com óleo consagrado e começou a orar em voz alta com uma unção forte. Senhor Jesus, eu te peço pela vida desse jovem. Quebra toda a maldição de doença, destrói essa inflamação, restaura as veias desse filho teu. Em nome de Jesus, a dor sai agora. Henrique sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse sua perna. O pastor continuou orando e, de repente, uma lágrima quente escorreu de seus olhos. Ele não sabia explicar, mas uma paz profunda encheu seu peito. Acredite, irmão, Deus já te curou, disse o pastor, olhando nos seus olhos. Henrique voltou para casa naquele dia com uma esperança renovada, mas a dor ainda estava lá. Ele se perguntou: será que realmente aconteceu algo? Porém, Dona Maria o lembrou. Fé não é sentir, é crer. Você tem que persistir. Naquela noite, Henrique participou de sua primeira vigília de oração na Universal. O ambiente era carregado de fogo espiritual, pessoas clamando, pastores intercedendo, testemunhos de milagres sendo dados. Henrique se ajoelhou e orou como nunca havia orado antes. Senhor, eu não sei se mereço, mas eu preciso de ti. Se o Senhor me curar, eu vou servir a ti pelo resto da minha vida. No dia seguinte, ao acordar, Henrique sentiu algo diferente. A perna ainda estava inchada, mas a dor havia diminuído. Ele decidiu fazer a corrente de oração que o pastor havia ensinado. Orar às 6 horas, 12 horas e 18 horas, declarando a cura. Também começou a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 7 selos, onde cada dia tinha uma oração específica. Uma semana depois, no culto de testemunhos, Henrique subiu ao altar tremendo. Ele não aguentava mais guardar aquilo para si. Pastor, irmãos, Deus me curou, disse com a voz embargada. Ontem fui no médico fazer um retorno e ele não acreditou. A flebite tinha sumido, as veias estavam normais. Ele disse que era impossível, mas eu sei que foi Deus. O templo explodiu em glórias a Deus. O pastor abraçou Henrique e disse: isso é o poder da fé. Você creu, persistiu, e Deus honrou sua fé. Mas o milagre não parou por aí. Henrique, que antes vivia no limite financeiro, começou a entregar o dízimo e as ofertas com fé.
Ele aprendeu que Deus abençoa quem é fiel. Em pouco tempo recebeu uma proposta para trabalhar como motorista particular de um empresário, com salário fixo e benefícios, algo que ele nunca havia sonhado. Sua mãe, que antes era cética, também começou a frequentar a igreja e recebeu libertação de uma depressão que a acompanhava há anos. A família de Henrique foi restaurada em todas as áreas. Hoje Henrique é um guerreiro de fé. Ele serve como obreiro na Universal, ajudando outros que chegam com dor e desespero. Sempre que dá seu testemunho, ele repete a mesma frase: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer e não desistir. A lição que Henrique aprendeu e que hoje compartilha é esta: a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Às vezes, a cura não vem no primeiro dia, mas na persistência. A Igreja Universal não é um lugar de religião, é um hospital de almas, onde Deus opera o impossível. Se você está passando por uma luta, não desista, entre numa corrente de oração, participe das campanhas, seja fiel nos dízimos e ofertas, e verá que Deus nunca falha. Hoje Henrique não tem mais dor, não tem mais medo. Ele tem Jesus, e isso é tudo o que importa. A vida de Henrique mudou tanto que até sua família notou a diferença. Sua mãe, que antes o via fraco e desanimado, agora o olhava com admiração. Um dia, ela o chamou para conversar. Filho, eu nunca entendi muito essa coisa de igreja, mas vejo que você não é mais o mesmo. O que aconteceu com você? Henrique sorriu e sentou ao lado dela. Mãe, não foi a igreja que me curou. Foi Deus. Mas a igreja foi o lugar onde eu aprendi a buscar Ele do jeito certo. Lá, eu encontrei pessoas que oraram por mim quando eu não tinha mais forças. Encontrei pastores que me ensinaram a não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua mãe ficou em silêncio por um momento, como se pesasse cada palavra. Depois, com a voz embargada, ela falou: eu também quero isso, Henrique. Eu também quero conhecer esse Deus que mudou você. E assim, no domingo seguinte, ela foi com ele à Universal. Não foi fácil no começo. Ela tinha dúvidas, medos, até um pouco de vergonha. Mas quando viu o pastor impor as mãos sobre as pessoas e ouviu os testemunhos de milagres, algo dentro dela se mexeu. Na primeira corrente de oração em que participou, ela chorou como nunca. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso que carregava há anos estivesse finalmente saindo. Enquanto isso, Henrique não parava. Ele sabia que sua cura não era só para ele. Toda semana, ele chegava cedo na igreja para ajudar a organizar as cadeiras, receber os visitantes com um sorriso e orar por quem chegava quebrado. Um dia, uma senhora chamada Marisa chegou arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ela sofria de uma doença degenerativa e os médicos tinham dito que nunca mais andaria direito. Eu já tentei de tudo, ela disse a Henrique com os olhos cheios d'água. Mas hoje, eu vim porque ouvi dizer que aqui Deus faz o impossível. Henrique a olhou nos olhos e falou com convicção: Ele faz, irmã, e você vai ver. Ele a levou até a frente, onde o pastor estava orando pelos enfermos. Quando as mãos foram impostas sobre Marisa, ela sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. No começo foi só um formigamento, depois uma força, e então, como se alguém a puxasse para cima, ela se levantou. Tremendo, deu um passo, depois outro, e outro. Até que, diante de todos, ela começou a andar, sem moletas, sem dor. A igreja explodiu em glórias a Deus. Marisa chorava, abraçada a Henrique, que também não conseguia segurar as lágrimas. Eu te falei, ele disse, rindo entre soluços. Deus não falha. E assim, a cada semana, mais vidas eram transformadas. Henrique percebeu que seu milagre não tinha sido só para ele. Era uma semente. Cada pessoa que ele ajudava se tornava um novo guerreiro de fé, pronto a levar esperança para outros. Um ano depois da sua cura, Henrique foi chamado pelo pastor para dar um testemunho especial no culto de domingo. Quando subiu ao púlpito, olhou para a multidão e viu rostos que ele conhecia, pessoas que, como ele, tinham chegado ali quebradas e agora estavam de pé. Sua mãe estava lá, firme na fé. Marisa também, agora servindo como obreira, ajudando outros como Henrique um dia a ajudou. Com a voz firme ele começou: eu já estive no lugar de quem está aqui hoje com dor, com medo, achando que não tem mais jeito. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você vier a Ele de verdade, se você persistir, se você não desistir, Ele vai te levantar. E então, como sempre fazia, ele repetiu a frase que tinha se tornado seu lema: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer e não desistir. A igreja inteira respondeu em coro, como um só coração: Amém. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para dúvidas. Só havia milagres. Só havia Deus.
E só havia esperança, para quem quisesse pegar. Naquela noite, enquanto as palavras de Henrique ainda ecoavam no ar, uma mulher chamada Ana, sentada nos últimos bancos, chorava em silêncio. Ela tinha chegado à igreja arrasada com um diagnóstico médico que não deixava margem para a esperança. Um tumor agressivo, que os médicos disseram não ter cura. As dores eram tão fortes que mal conseguia se levantar da cama. Mas algo dentro dela a impulsionou a vir até ali como se uma voz sussurrasse: vá, não desista. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Ana hesitou. As pernas tremiam, o medo de mais uma decepção a paralisava. Mas então ela lembrou das palavras de Henrique: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou, apoiada na filha de 13 anos, que a acompanhava com olhares cheios de fé. Ao chegar ao altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que Ana nunca tinha sentido antes. Não eram palavras bonitas, eram palavras cheias de poder. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O Senhor que sarou leprosos, cegos e paralíticos é o mesmo Deus que está aqui hoje. Receba sua cura, em nome de Jesus. Ana sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. As dores que antes pareciam rasgar suas entranhas começaram a diminuir. Ela abriu os olhos, assustada, e tocou o próprio ventre. Não doía mais. Não era alívio momentâneo. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Mãe, o que foi? Perguntou a filha, segurando seu braço. Ana não conseguia falar. Só chorava, agora com um choro diferente, de gratidão. Ela se ajoelhou ali mesmo, sem forças nas pernas, não pela doença, mas pela presença de Deus que enchia aquele lugar. Na semana seguinte, ela voltou à igreja, mas dessa vez não foi arrastando os pés. Veio correndo, com os exames na mão. O tumor havia sumido. Os médicos não tinham explicação. Isso não é possível, disseram. Mas Ana sabia a verdade: para Deus tudo é possível. E foi assim que mais uma história de milagre se juntou às tantas outras naquela igreja. Henrique, que agora era um dos líderes do grupo de oração, abraçou Ana com lágrimas nos olhos. Você viu? Eu falei que Deus não desiste da gente. Ana sorriu, olhando para a filha, que agora dançava no corredor da igreja, livre da sombra da doença que ameaçava tirar sua mãe. Não desiste mesmo, ela respondeu com a voz firme. E eu também não vou desistir nunca mais. Porque ali, entre aquelas paredes, não era só uma igreja. Era um lugar onde Deus escrevia histórias novas, onde o impossível se tornava real, e onde cada pessoa que entrava com fé saía transformada, corpo, alma e espírito. E o melhor de tudo, isso não era o fim, era só o começo, porque Deus estava apenas começando a fazer coisas ainda maiores. Ana levou a mão ao rosto, enxugando as lágrimas que ainda escorriam, mas agora eram lágrimas de gratidão. Enquanto observava a filha brincando com outras crianças no salão da Universal, ela sentiu algo que há muito não sentia: paz. Uma paz tão profunda que parecia preencher até os cantos mais escondidos de sua alma. Foi então que a pastora Maria se aproximou com aquele sorriso acolhedor que já tinha se tornado tão familiar. Ana, Deus não só te curou, como tem um propósito lindo para a sua vida, disse ela, colocando a mão no ombro de Ana. Você já pensou em servir no Ministério de Visitação? Tem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir o que você viveu. Ana sentiu o coração acelerar. Ela? Servir? Há alguns meses, mal conseguia sair da cama, e agora a pastora estava falando em levar esperança para outros? Eu, não sei se estou pronta, gaguejou, mas a pastora apenas apertou seu ombro com mais força. Ninguém está pronto no começo, minha filha. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E olha só como Ele já te preparou, apontou para a menina, que agora ria sem preocupações. Essa é a prova de que você já tem tudo o que precisa para começar. Ana respirou fundo. Lembrou das noites em claro, das orações desesperadas, das vezes que quase desistiu. Mas também lembrou da mão que a segurou quando ela achou que ia cair. Da voz que sussurrou em seu coração: confia em mim. Eu aceito, disse finalmente. Quero ajudar outras pessoas a encontrarem a mesma fé que eu encontrei aqui. E assim, menos de um mês depois, Ana estava de pé na frente de um pequeno grupo na sala de estudos da igreja, compartilhando seu testemunho. Suas mãos tremiam um pouco, mas sua voz saía firme, cheia de uma convicção que só quem viu o milagre de perto poderia ter. Eu quase morri, contou, olhando nos olhos de cada um. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas Deus disse que tinha. E hoje eu estou aqui, não por causa dos remédios, não por causa da sorte, estou aqui porque Deus ouviu o clamor da minha filha, porque Ele viu minhas lágrimas e decidiu que a minha história não terminaria ali. Uma mulher na plateia chorava baixinho.
Um homem mais velho segurava a Bíblia com força, como se quisesse absorver cada palavra. Ana sentiu algo arder dentro dela. Não era medo, era paixão. Paixão por aquelas almas que, como ela, precisavam de um toque divino. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, afirmou, e então fez uma pausa, como se esperasse que aquelas palavras ecoassem no coração de cada um. Mas tem uma coisa que eu aprendi: a fé não é só acreditar que Deus pode. É acreditar que Ele quer. E Ele quer, sim. Ele quer te ver livre, saudável e em paz. Ele quer te ver sorrindo de novo. Quando terminou, várias pessoas se levantaram querendo oração. Alguns tinham doenças, outros dívidas, família desestruturada. Ana orou por cada um com a mesma intensidade com que havia sido orada um dia. E enquanto impunha as mãos sobre eles, sentia uma corrente de fé tão forte que parecia que o próprio céu se abria sobre aquele lugar. Dias depois, uma daquelas pessoas, Dona Clara, uma senhora que sofria com artrite há anos, procurou Ana com os olhos brilhando. Minha filha, eu não sinto mais dor, disse, movendo as mãos como se quisesse provar que era real. Eu acordei hoje e sumiu. Como um passe de mágica. Ana sorriu, sabendo que não era mágica. Era o poder de Deus agindo mais uma vez. E naquele momento, ela entendeu porque a pastora tinha dito que aquilo era só o começo. Porque o milagre não era só a cura do corpo. O verdadeiro milagre era a transformação de uma vida que de vítima se tornou uma portadora de esperança. Ana não era mais a mulher doente que entrou naquela igreja desesperada. Agora, ela era uma guerreira, uma testemunha, uma prova viva de que quando Deus escreve uma história, Ele não faz pela metade. E enquanto ela olhava para o futuro, sabia que muitas outras vidas ainda seriam tocadas, porque onde há fé, Deus age. E na Universal, a fé nunca falta. Ana saiu do templo com os pés leves, como se pisasse em nuvens. Cada passo era uma vitória, cada respiração uma canção de gratidão. Mas não queria guardar aquele milagre só para si. No caminho de casa, parou em frente ao mercado onde trabalhava como caixa antes de a doença a obrigar a se afastar. A dona do estabelecimento, Senhora Maria, estava na porta organizando as frutas. Dona Maria! Chamou Ana, a voz vibrando de emoção. A mulher levantou os olhos e, ao reconhecê-la, franziu a testa preocupada. Minha filha, você tá bem? Vi você sumir faz tempo. Fiquei com medo de perguntar. Ana sorriu, os olhos brilhando. Tô mais do que bem, Dona Maria. Deus me curou. E sem pensar duas vezes ergueu os braços, girando devagar, mostrando que não havia mais dor nem limitação. Olha só. A Senhora Maria levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Mas como? Os médicos não davam jeito. Não foi médico, não. Ana segurou as mãos da patroa. Foi Jesus. Na Igreja Universal. Eles oraram por mim, e Deus fez o impossível. Dona Maria balançou a cabeça, incrédula, mas algo em seu olhar mudou. Era como se uma sementinha de esperança tivesse sido plantada ali, naquele exato momento. Você acha que ele faria isso por mim também? Perguntou baixinho, como se tivesse medo da resposta. Ana não hesitou. Claro que sim. Deus não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você, por qualquer um que acreditar. Que tal a senhora ir comigo domingo? A gente ora juntos. A mulher assentiu, ainda emocionada, e Ana saiu dali com o coração cheio. Não era só a sua vida que estava mudando. Era o começo de uma corrente de milagres. No domingo seguinte, Ana voltou à Universal, mas dessa vez não sozinha. Ao seu lado estava Dona Maria, com um lenço na mão e os olhos cheios de expectativa. E atrás delas, uma vizinha que Ana tinha encontrado no ponto de ônibus e convidado. E um senhor que ela viu chorando no banco da praça, desesperado por um emprego. Cada um com sua dor, sua luta, sua fé pequena, mas disposta a crescer. Quando o culto começou, Ana sentiu o mesmo fogo no peito que tinha sentido na primeira vez. Só que agora, ela não era mais a pessoa que pedia, era a que levava outros para receber. E quando a pastora chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Ana foi a primeira a se levantar, puxando Dona Maria pela mão. Vamos, minha amiga. Hoje é o seu dia. E enquanto as mãos se erguiam em oração, enquanto as lágrimas caíam e os corações clamavam, Ana sentiu algo ainda mais forte do que a sua própria cura, a certeza de que Deus a tinha salvado não só para ela ser feliz, mas para ser um canal, um farol, uma prova de que quando a gente confia, Ele não apenas restaura, Ele multiplica. Porque a Universal não era só um lugar de milagres. Era um lugar onde pessoas comuns se tornavam instrumentos de Deus, onde o impossível virava testemunho. E Ana, que um dia entrou ali arrastando os pés, agora caminhava com propósito, sabendo que sua história era só uma entre milhares,
Mas que juntas! Aquelas histórias mudavam cidades, quebravam maldições e provavam, todos os dias, que a fé move montanhas. E a montanha dela? Já tinha virado um caminho. Um caminho que agora ela percorria não sozinha, mas de mãos dadas com quem ainda precisava acreditar. O milagre completo. Ana não demorou a entender o chamado. Poucos meses depois de sua cura, enquanto ajudava a servir café na Universal, uma mulher chamada Marisa a abordou com lágrimas nos olhos. Eu tenho a mesma doença que a senhora teve. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Ana segurou suas mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes da batalha, e sussurrou, mas Deus já fez. E vai fazer de novo. Naquela noite Marisa foi ao altar. E quando o pastor orou, algo inesperado aconteceu. Ana sentiu o mesmo fogo que a havia curado percorrer seus braços, como se a fé dela fosse um rio transbordando para outra vida. Marisa caiu de joelhos, chorando não de dor, mas de alívio. Os exames da semana seguinte confirmaram. O tumor havia desaparecido. A reflexão que ficou. Ana olhava para as próprias mãos agora, não mais como símbolo de sofrimento, mas de conexão. Entendeu que Deus não a curara apenas para tirá-la do vale, mas para que ela voltasse lá e estendesse a mão a outros. O milagre não era só dela. Era um convite para ser ponte. A lição que transcende. A vida não se trata de esperar a tempestade passar, mas de aprender a dançar na chuva, e depois ensinar os passos a quem ainda tremem. Ana descobriu que a fé verdadeira não se mede pela ausência de problemas, mas pela coragem de transformar cada cicatriz em um mapa para quem se perdeu. Porque no fim o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós quando escolhemos ser luz. E assim, o caminho que um dia foi sua montanha tornou-se a estrada de muitos. Não por acaso, mas por escolha. Não por merecimento, mas por graça. E essa graça, Ana agora sabia, era um fogo que não se apagava, só se compartilhava.